E se eu te dissesse que existe uma força invisível tentando controlar a sua mente todos os dias? Uma força que se alimenta dos seus medos, da sua indecisão, da sua procrastinação. Uma força que adora quando você vive no piloto automático, sem propósito, apenas seguindo o fluxo. No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill faz uma das entrevistas mais chocantes da história. Ele conversa com o próprio diabo, e o que essa entidade revela é assustador, mas ao mesmo tempo libertador. Porque ao entender como ele atua, você pode finalmente sair do controle dele e tomar o controle da sua vida. O diabo revela como domina 98% das pessoas. Ele mostra exatamente quais são as armas que usa: medo, distração, rotina sem direção, vícios mentais e emocionais. E o mais chocante, ele só precisa que você esteja derivando, ou seja, vivendo sem intenção. Mas também revela o que ele mais teme: uma mente disciplinada, com um propósito claro e que pensa por conta própria. É esse tipo de pessoa que ele não consegue controlar. É esse tipo de mente que se torna invencível. Neste vídeo, você vai descobrir como ser mais esperto que o diabo. Vai entender como escapar das armadilhas mentais que ele usa para te prender. E vai aprender como dominar sua mente, assumir o controle da sua vida e viver com direção, coragem e liberdade. Segundo Hill, o diabo não é necessariamente uma figura religiosa. Ele é a personificação do medo, da dúvida, da procrastinação, da indecisão e do hábito de viver no piloto automático. Ele vive na mente das pessoas que derivam, ou seja, que não têm propósito, metas claras e que vivem reagindo ao mundo em vez de agir com intenção. O diabo se alimenta da nossa distração e o principal instrumento dele é o medo. Medo da pobreza, medo da crítica, medo de perder o amor, medo da velhice, medo da doença, medo da morte. O diabo, segundo Napoleon, se instala na mente quando você perde o controle da sua própria consciência. Ele começa pequeno, numa escolha adiada, numa desculpa repetida, num pensamento de derrota que você aceita como verdade. E quando você percebe, já não é mais dono de si mesmo. Essa entidade simbólica não precisa te possuir. Ela só precisa que você não questione nada, que aceite uma vida medíocre como normal, que você tenha medo de arriscar, de tentar, de falhar, de pensar diferente. Ele precisa que você se conforme, e nesse momento, ele vence. Hill deixa claro: o diabo opera nas sombras da mente humana. Ele habita o inconsciente coletivo, a cultura do medo, o sistema que valoriza a segurança acima da liberdade. E ele age com mais força justamente quando você acha que está tudo normal. Mas viver uma vida normal pode ser apenas uma forma disfarçada de viver acorrentado. Por isso, a primeira vitória contra o diabo é reconhecer que ele existe dentro de você, que ele aparece toda vez que você deixa de agir, toda vez que você duvida de si mesmo, e que só vence quem tem coragem de olhar para dentro, enfrentar seus próprios medos e tomar as rédeas da própria mente. O maior erro das pessoas: derivar. Napoleon diz que o diabo controla 98% das pessoas porque elas vivem sem direção. Elas acordam, trabalham, seguem o fluxo da sociedade, mas não sabem onde querem chegar. Elas derivam. E isso é tudo que o diabo precisa para tomar o controle. Se você não escolhe seus pensamentos, alguém ou algo vai escolher por você. Se você não toma decisões, o mundo decide por você. E a pergunta que fica é: você está vivendo com intenção ou está apenas derivando? Viver derivando é acordar todos os dias e entregar sua mente nas mãos dos outros, da mídia, da opinião alheia, dos padrões sociais. É abrir mão do seu poder de escolha. E quando isso acontece, você se torna apenas mais uma peça no tabuleiro do sistema. O diabo não precisa te destruir. Basta que ele te mantenha ocupado demais para pensar. Derivar é uma prisão invisível. Você sente que está se movendo, mas não está indo a lugar nenhum. Está sempre cansado, mas não sabe exatamente por quê. E o mais perigoso, com o tempo, você começa a acreditar que essa é a única forma de viver.
O derivador foge da responsabilidade de escolher. Ele prefere a segurança da rotina à incerteza do crescimento. Mas a verdade é, quem não tem um destino definido será levado por qualquer corrente. E quase sempre, essa corrente vai na direção da mediocridade. Por isso Napoleon nos faz um alerta direto. Acorde, escolha, decida. Ou você comanda a sua mente, ou será comandado por forças que você nem consegue ver. E nesse jogo, neutralidade não existe. Ou você domina, ou será dominado. As armas do diabo. O diabo revela a Hill suas armas mais poderosas. Anota aí. Medo. Ele paralisa a ação. Procrastinação. Deixa para depois, nunca realiza. Dúvida. Te faz hesitar, perder oportunidades. Influência negativa do meio. Amigos, mídias, hábitos tóxicos, hábitos mentais automáticos, pensamentos repetitivos que te sabotam. A boa notícia? Você pode vencer tudo isso. Como? Com o antídoto mais poderoso, o poder de decisão. O diabo é um mestre da sutileza. Ele não chega gritando no seu ouvido. Ele sussurra. Você não é bom o suficiente. Não é o momento certo. Deixa para amanhã. E quando você acredita nessas vozes, sem perceber, já está paralisado, dominado, vivendo pela metade. Ele adora quando você se compara com os outros, quando você se convence de que precisa da aprovação do mundo para começar a agir. Quando você passa mais tempo consumindo do que criando, mais tempo se distraindo do que se desenvolvendo. Isso o alimenta, isso o fortalece. E quanto mais você repete pensamentos negativos, mais eles viram hábitos. Pensamentos viram crenças. Crenças viram comportamento. E o comportamento determina o seu destino. É assim que o diabo molda sua vida sem que você perceba. Mas há uma linha divisória clara. Quem decide, vence. A decisão consciente rompe o ciclo da deriva. Cada escolha com intenção é um golpe direto nas estruturas que o diabo construiu dentro de você. E como Napoleon Hill diz, ele simplesmente não resiste a uma mente disciplinada e determinada. Mas você deve estar se perguntando, como ser mais esperto que o diabo? Hill revela que só existe uma forma de vencer o diabo, desenvolvendo um pensamento definido e uma mente disciplinada. Aqui vão os passos para ser mais esperto que o diabo. Passo 1. Tenha um propósito definido. Saiba o que você quer. Tenha uma meta clara. Quem tem um porquê forte, enfrenta qualquer como. Passo 2. Disciplina mental. Escolha seus pensamentos. Cuide do que entra na sua mente. Leia, medite, pense por conta própria. Passo 3. Haja com coragem. O medo só existe na mente. Ouse dar o próximo passo, mesmo com incerteza. Passo 4. Aprenda com os fracassos. O diabo usa os fracassos para te fazer desistir, mas cada falha carrega uma lição valiosa. Passo 5. Controle seus hábitos. Tudo começa com pequenos hábitos. Eles são as correntes invisíveis que te prendem ou te libertam. Ser mais esperto que o diabo não é vencer uma vez e pronto. É um combate diário. É dizer sim ao seu propósito todas as manhãs. É escolher sua verdade, mesmo quando o mundo grita para você se conformar. A resistência é constante, mas a sua clareza pode ser ainda maior. A mente humana é como um jardim. Se você não planta intencionalmente boas sementes, as ervas daninhas, medo, dúvida, distração, tomam conta. Ser mais esperto que o diabo é cultivar sua mente com disciplina, foco e fé inabalável no seu potencial. Cada vez que você age, apesar do medo, você corta uma das amarras invisíveis que o prendem. Cada hábito positivo que você consolida é uma muralha a mais que impede o diabo de entrar. A consistência é mais poderosa do que qualquer talento natural. É ela que constrói a mente blindada. No final, não se trata apenas de resistir ao mal. Se trata de viver com tanta intenção, clareza e propósito, que o mal simplesmente não encontra espaço. A sua luz consciente elimina qualquer sombra inconsciente. O diabo teme apenas uma coisa: uma mente que pensa por conta própria, uma pessoa que tem domínio sobre suas emoções, seus pensamentos, seus hábitos.
Quando você desenvolve autodomínio, você se torna incontrolável. E isso não significa nunca sentir medo. Significa não ser comandado pelo medo. Significa agir apesar dele. Significa liderar a si mesmo. Significa se tornar a autoridade máxima sobre a sua própria vida. O autodomínio é o escudo invisível contra as forças que tentam te manipular. Ele nasce no momento em que você para de buscar culpados e começa a assumir 100% da responsabilidade pela sua vida. A partir daí, nada te paralisa, porque você entende que tudo o que te acontece é matéria-prima para crescer. Quando você domina a si mesmo, você não é mais refém do ambiente, das emoções, nem das pessoas ao seu redor. Você escolhe suas reações, controla seus impulsos e constrói o seu caminho com consciência. O diabo não encontra espaço numa mente que vigia a si mesma com atenção e propósito. Autodomínio é liberdade. É poder dizer não para aquilo que te afasta do seu propósito, mesmo que seja tentador. É ter constância quando ninguém está olhando. É manter a fé mesmo quando tudo parece estar dando errado. Napoleon Hill nos mostra que o maior campo de batalha é dentro de nós. Vencer o diabo não é algo externo. É uma conquista interior, silenciosa, diária. E quando você vence por dentro, o mundo lá fora simplesmente muda. Agora que você conhece as armas do diabo, agora que você entende como ele age, a pergunta é: você vai continuar derivando ou vai assumir o controle da sua mente? Napoleon Hill nos deixou um mapa, um manual para se libertar das correntes invisíveis que prendem a maioria. E o primeiro passo é simples, mas poderoso. Decida. Decida não ser mais vítima. Decida pensar por conta própria. Decida viver com intenção, coragem e propósito. Lembre-se, o diabo não pode dominar uma mente disciplinada. Ele não sobrevive onde há consciência, decisão e direção. A sua liberdade começa no momento em que você escolhe não ser mais conduzido pelo medo, mas guiado pela sua visão. Agora eu quero te ouvir. Qual dessas armas o diabo mais tem usado contra você? Medo, dúvida, procrastinação, falta de propósito? Comenta aqui embaixo e me diz qual vai ser o seu primeiro passo para assumir o controle. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui a gente não deriva, a gente decide, age e transforma. E lembre-se, quem domina a própria mente se torna imparável. Siga Napoleon Hill, Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.